tirando todo o embaraço da nossa vida, toda a obra ao contrário, para que o Espírito Santo venha passear livremente no nosso meio nessa manhã. Amém, queridos? Glória a Deus. Palavra do Senhor, que está lá no Salmos 39, versículos 1 e 2. Está no livro de Salmos 39, Salmo 39. Salmos não é capítulo, viu, gente? Não tem capítulo 39, capítulo 40, não. É o livro de Salmos. É o Salmo 39. À medida que vocês forem encontrando, vamos ficando em pé, quem puder. Amém? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tem várias versões, viu? Eu vou ler a versão NVI. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então eu me silenciei resignado e me calei a respeito do bem. Mas a minha angústia aumentou. Em outra versão, eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me, mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, esta é a tua palavra. A ti clamo nesse momento que venha, Pai, unção do trono da tua graça, que essa palavra venha ganhar vida nos nossos corações, que seja uma palavra rema, Pai. Que nós possamos, Senhor, sair daqui cheio do teu poder, da tua graça, do teu Espírito, Senhor, para viver a tua palavra. Nesse momento, Pai, levo cativo a ti o trono da tua graça, a mente da tua igreja. Proíbo todo e qualquer espírito imundo de torcer a palavra, de distração. Sejam proibidos de atuar aqui neste lugar, Pai. Somente a presença do Senhor, dos teus anjos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar. Em muitos momentos da nossa vida, nós deparamos com situações igual esse salmista, que é o Davi que escreveu esse salmo, que nos causa angústia e desconforto. Mas, por vezes, nós calamos e guardamos para nós esses sentimentos, achando que assim conseguiremos ficar melhor com eles. Mas a palavra que Deus me deu até foge um pouquinho do salmo, do contexto, é mesmo a palavra revelada que Deus me deu aqui. A Bíblia no Salmo 32, nos mostra que essa atitude de ficar calado pode ser inútil e até mesmo aumenta a nossa angústia. Quando ele ficou calado, a angústia aumentou. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi, eu não sei se vocês têm aí em cima, na minha Bíblia, Salmo de Davi para o cantor mor, para Jedutum. Então, Jedutum era um dos cantores lá da época. E Davi escreveu esse salmo. O que eu acho lindo no livro de Salmos, porque o que me fez apaixonar por provérbios, porque são provérbios de ensinamento para a gente viver. E os salmos é a sinceridade do coração dos escritores. Tanto de Davi quanto de Asaf, eles falam que passava no fundo do coração. E Davi aqui está se expressando isso aí. Ele fala que ele teve que calar no momento em que até coisas boas que ele queria falar, ele não pôde falar, porque ele estava na presença dos ímpios. E ele fala da transitoriedade da vida, fala que a nossa vida também é curta. Se vocês lerem o salmo todo, vocês vão entender que a nossa vida é curta, e da necessidade que nós temos de confiar em Deus.
em toda e qualquer dificuldade. Essa é uma prévia, né, desse salmo. Mas no versículo 2, lemos que Davi teve a sua experiência da angústia que ele guardou para ele. Ele não expressou a angústia dele para ninguém. Ele se resigna a essa situação, mas ele percebeu que isso não resolveu o problema dele. E muitas vezes nós percebemos isso, que a gente fica calado, aí a gente vai guardando tudo para a gente e não resolve o problema. Pelo contrário, a angústia vai só aumentando. E a angústia é uma dor da alma. Quanto mais essa angústia vai aumentando, mais nós vamos ficando doentes. Muitas pessoas doentes no corpo, proveniente de doenças na alma. Porque não fala, vai guardando, vai segurando. E é isso que aconteceu com Davi. A angústia dele se agravou. E essa história, ela pode repetir nas nossas vidas, eu não sei, mas de repente repete. Muitas vezes nós calamos, sabe por quê? Por medo de sermos julgados. Eu estou falando para mim. Muitas vezes eu vejo alguma coisa que eu, como pastor, eu deveria falar, mas eu seguro, eu guardo, e aumenta mais a angústia. Então, quando a gente vai posicionar contra o erro, contra o pecado, a gente fica com mais medo ainda, nem é temor, é medo. Medo do julgamento, medo da crítica, medo de ser incompreendido pelos outros. Ou também por dependência emocional, no casamento, às vezes o esposo não fala, a esposa não fala porque medo de acabar o casamento, medo de ter briga, e aí vai guardando, e isso não é bom. E hoje nós vamos aprender, que eu também vou aprender, que nós precisamos abrir mão disso, dessa cultura que nós temos assim. Quando eu me converti, eu escutei assim, ser crente é a arte de engolir sapo. Não é. É no sentido de que você é afrontado e você fica quieto. Mas quando você precisa falar alguma coisa, alguma correção, tem que abrir a boca e falar. Não pode guardar. A gente é julgado? É julgado. Mas nós precisamos. Ou qualquer outro motivo que às vezes a gente precisa conviver com os ímpios, medo de ser mandado embora no emprego. Aí você vai aguentando, aguentando bucha do patrão, né? Vão aguentando bucha do patrão, do chefe, porque pode às vezes perder o emprego. Né? Nós temos aqui a irmã, não vou falar porque está gravado, a irmã ela faz parte de um trabalho assim, que vai apontando os erros, por isso é julgada, por isso é criticada, mas ela se posiciona, ela não deixa passar, né, Juliele? Né? Ela não deixa passar, é isso aí, a gente fica doente, a gente vê as coisas erradas, precisa falar, vamos orar, né? A gente tem essa desculpa, vamos orar, mas vamos orar para que Deus levante outra pessoa então para falar, né? Você não vai falar, mas que Deus levante. Então nós vamos ver aqui que Davi não ficou em silêncio, ele se calou porque ele estava rodeado de inimigos. As pessoas poderiam pegar aquela fala dele e torcer. Então ele ficou quieto, até mesmo diante de falar o bem, que foi isso que ele falou no livro primeiro. Ele pôs no versículo 1, ele pôs uma mordaça na boca. Ele segurou a palavra para não falar. Sabe por quê? Porque ele estava num ambiente tóxico. Aonde ele estava era um ambiente tóxico, pessoas tóxicas, empresas tóxicas, às vezes até dentro da igreja, né? Igrejas tóxicas, casamento tóxico. E às vezes a gente está nesse relacionamento e engole, vai engolindo e vai segurando, e vai angustiando, e a angústia vai só aumentando. A angústia vai só aumentando, e não é esse o caminho. Davi, ele está se calando, não é porque o silêncio não é hora de calar. Não era hora dele calar, era hora dele falar. Ele não está em silêncio, não é porque o silêncio seria a solução. Ele não está calando, não é para que Deus venha a justificar ele, porque às vezes a gente fala, né? Vou ficar quieta e Deus vai me justificar, Deus vai me honrar. Não, não é por isso. Ele estava calado, é porque ele não conseguia falar. Ele está calado ali porque o ambiente que ele estava era tóxico. O ambiente que ele estava intimidava ele para falar alguma coisa.
E às vezes nós nos encontramos assim. Nós somos intimidados a falar, medo às vezes de falar e dar confusão, medo do conflito. Isso acontece. E qual é o problema da gente colocar uma mordaça na boca na hora que você precisa falar? Vai ficar doente. Você vai ficar doente. Não existe casamento onde o preço do casamento é você manter, é você aguentar tudo que o esposo faz ou tudo que a esposa faz calado. Isso não é casamento, onde você vai guardando tudo para não ter separação, para não acabar o casamento, aguentando abusos do marido, aguentando abusos da esposa, vida de humilhação. Abusos, gente, não é só agressão física, não. Tem um abuso, palavras, tem abusos verbais também, que às vezes, né, a vida de humilhação, aí a pessoa coloca a mordaça na boca, porque se eu falar alguma coisa vai dar problema, se eu falar alguma coisa vai dar separação. Nesse ambiente tóxico, a gente não pode ser a gente mesma, a gente tem que ser artista, a gente não pode ser autêntico, às vezes a gente tem que fingir, tem que concordar com determinadas coisas, né? Às vezes você tem que concordar aparentemente, porque você não pode falar a verdade, porque se falar a verdade vai dar confusão. E é por isso que tem muita gente doente, fisicamente, emocionalmente e até espiritualmente. Você vai segurando, a gente fala muito de cura interior, a gente fala muito de tirar as emoções, de perdoar, mas a gente não fala disso. Isso aqui também é cura da alma. Isso aqui também você precisa expor, você precisa falar. Aqui no caso de Davi, ele ia falar o bem, e no seu caso, e no meu caso, no nosso caso, também é falar o bem, é não guardar, é não deixar aquela vida de humilhação e só te abaixando, só te deprimindo, né? Então, gente, tem muita gente que se encontra assim. Tem muita gente que se encontra nesse relacionamento abusivo, nessa situação de horror, vamos dizer assim. E o salmista diz que ele está calado porque ali do lado dele tem gente ruim. Ali são os ímpios, são os inimigos. Então, eu não vou falar. É por isso que a gente adoece. É a pressão da vida, é a angústia. Aí vai juntando. Eu não vou falar nada porque a pessoa vai distorcer tudo. Eu vou ser julgada, eu vou sair prejudicada. Na igreja, se eu falar, eu posso perder até meu ministério. Eu posso ser colocado de lado. Aí a gente vai aguentando, vai vendo o erro e vai aguentando. Não é assim. Esse livro, essa palavra, a Bíblia, ela fala que Deus tem vida abundante para nós. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Você acha que consegue ter uma vida abundante no meio desses abusos? Não consegue, gente, não tem jeito. Será que nós estamos doentes porque nós decidimos não entrar em conflito? Que às vezes a gente decide, vou ficar quieta, deixa para lá. Deixa para lá é uma coisa que não foi resolvida. Você vai deixando para lá e não resolve. Amanhã que ele vai acontecer de novo. Aí você torna a deixar para lá. Aí vai entulhando a alma, vai entulhando. E vai mais lixo, lá vai mais lixo. Aí vai chegar uma hora que você não explode, você implode. Você implode, acabou. Aguentou demais, implodiu, acabou. Onde que está essa vida com abundância? Não tem. Será que nós escolhemos não guerrear? Porque é uma guerra. Não guerrear com coisas que estão nos destruindo. Nós precisamos guerrear contra aquilo que está nos destruindo. Essa situação tóxica que nós às vezes estamos vivendo, está matando aos poucos, está matando devagarinho. Então nós precisamos nos posicionar. É a palavra de Deus para nós hoje. Às vezes precisamos falar, o salmista nos adverte, para não aumentar a angústia. Tomar cuidado que essa angústia, ela pode nos destruir. Aí a gente faz o apelo aqui na frente, a pessoa vem e nós vamos orar por cura. Pode orar por cura, pode impor as mãos,
pode fazer o que for, pode jejuar, dobrar o joelho, mas se não tiver atitude, se não tiver posicionamento, não vai adiantar nada a oração. A não ser que você esteja orando para que Deus venha esclarecer na mente da pessoa como ela deve agir. A palavra de Deus mesmo já fala, gente, oração, orar e ação, orar e atitude. Se não houver posicionamento, atitude, se nós não começarmos a enfrentar o ambiente tóxico que a gente está vivendo, que está à nossa volta, se nós não começarmos a abrir a boca, ao invés disso, nós vamos aceitando o errado. Você vai continuar doente e vai agravar cada vez mais a angústia, a situação que você está vivendo. Nós precisamos falar. Nós precisamos falar, né? Eu chegar perto da Rosângela e falar, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não é isso falar. É o falar, é se posicionar. Olha, isso que você está fazendo comigo está errado. Isso não, mesmo que você seja prejudicado, pelo menos você falou, abriu. Não tenha medo. Aí você pede oração, você vem na campanha da terça, vem na campanha da quinta, vem no domingo, 3 dias na semana você está na igreja, 4 dias você está no ambiente tóxico. O que você aprendeu na igreja, não praticou em casa, você vai continuar doente. E essa atitude de calar, ela vai levando a gente a um isolamento emocional. Aí você prefere viver com bicho. Vocês já ouviram falar isso? Eu prefiro ficar na roça lidando com os animais do que lidando com gente. Aí vai te levando a um isolamento emocional e ao aumento da angústia. E você não sabe por que você não está querendo relacionar. É porque você foi, às vezes, até na infância, você foi tão oprimido. Mas eu não, perdoa meu pai, perdoa minha mãe o que eles fizeram. Perdoa, mas a mágoa está lá. Você não quer conviver com as pessoas. Então, hoje, nós vamos entrar em guerra pelo nosso posicionamento. Amém, igreja? Você não vai mais ficar doente. Fala com teu irmão do teu lado, você não vai mais ficar doente. Porque nós vamos guerrear para nós tomarmos posição. É casamentos destruídos, é relacionamentos destruídos, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmãos, porque você não toma um posicionamento. Deus está dizendo, nessa manhã, para mim e para você, acorda, vigia, acorda. Vigiar as palavras é maravilhoso. Ter equilíbrio na fala também é muito maravilhoso. Falar bonito é maravilhoso. Saber calar também é maravilhoso. Mas nós não podemos amordaçar a nossa boca naquele momento que nós precisamos falar. Nós não podemos calar naquele momento que você quer evitar um conflito. Você quer evitar briga, quer evitar conflito. Aí você fica calado. Aí pode gerar doença, aí vai gerar doença, vai aumentar a angústia. Davi, ele estava angustiado com aquele povo lá. Ele estava com medo para não pecar contra Deus, ele estava angustiado. Mas aí, ao invés de chegar no povo e falar, não, ele segurou. Aí a angústia agravou. Hoje nós temos na igreja, eu posso falar, bastante crentes desequilibrados, angustiados, muitos crentes doentes, pessoas desequilibradas, porque não se posicionam. Acredita em Deus, mas esquece o tamanho do nosso Deus. Esquece que Ele é um Deus poderoso, que Ele está acima de toda e qualquer situação, e que eu posso me posicionar, que amanhã Ele vai me honrar, vai me justificar. Não precisa ficar abafada, guardando tudo. Nós esquecemos que nosso Deus é um Deus que quebra cadeia. Ele quebra esse círculo vicioso, que você está sendo abusada psicologicamente, você está sofrendo, está aguentando tudo porque precisa do emprego, está aguentando tudo porque está no casamento, não pode sair do casamento. Hoje Deus vai quebrar essa cadeia, amém?
Eu creio que através do nosso posicionamento, nós vamos guerrear nessa manhã. Através do nosso posicionamento, Deus vai quebrar cadeias aqui. Eu profetizo na sua vida que Deus vai quebrar cadeias. Tem pessoas no nosso meio que estão oprimidas. Por isso. E achando que está agindo certo. Ah, eu não vou falar nada não, porque vai dar briga. Eu não vou falar nada, porque vai dar confusão. Tem muitas pessoas assim. Prefere, às vezes, até sair do trabalho, sair do ambiente, sair do casamento, do que se expor, do que falar. Gente, quando nós estamos com Deus, nós estamos com a verdade, nós estamos com a palavra, nós não temos nada a temer. Um dia uma mulher falou para mim assim, eu falei, não, você tem que chegar para o seu marido e falar. Ela falou assim, ah, não, eu tenho muito medo. Eu falei, olha, se ele te bater, tem a Lei Maria da Penha. Você vai lá na delegacia. Se ele te matar, você vai para o céu. Vai para os braços do papai. Só pode acontecer essas duas coisas. Se não acontecer isso, ele vai mudar. Porque você tomou posição. Porque não é que a gente é serva do Senhor, não é porque a gente é submissa ao esposo, que a gente tem que aguentar tudo. Contra as verdades, não, contra as verdades nós precisamos nos posicionar. Principalmente se aquilo está nos angustiando. Agora, se você está sofrendo aí, mas não está acontecendo nada, tudo bem. Aí, nesse texto aqui, tem muito aprendizado, mas eu peguei 2 aqui para a gente. Qual a primeira lição? A primeira lição que eu tiro nesse texto é o seguinte: não guardar. Tomar posição. Se você tem certeza que o que você vai falar está dentro da palavra, a posição que você vai tomar está dentro da palavra, fale. Fale, é a primeira lição. Você pode buscar ajuda para compartilhar os sentimentos com pessoas de confiança, para que possamos encontrar alívio e solução para os problemas. Se você não tem condições, se você não quer falar com o seu patrão, ou na igreja, ou com o seu superior, ou com o seu esposo, ou com a sua esposa, procure alguém, procure o seu discipulador, uma pessoa em quem você confia, às vezes nem é discipulador, mas procure uma pessoa, o seu pastor, para você desabafar, para você expor aquilo que você está sentindo. Aí você expõe o que você está sentindo, você vai sentir aliviado. Você compartilhou a sua angústia com alguém, você compartilhou a sua dor com alguém. E a segunda lição, quando a gente lê o Salmo todinho, nós vamos lembrar da importância de confiar em Deus em meio às dificuldades. Nós sabemos disso, que quando nós estamos numa situação difícil, o caminho é confiar em Deus. Mas é como foi cantado aqui, é soltar o cabo da nau. É deixar Deus conduzir o barco. É deixar Deus conduzir a situação. Né? Você, Deus sabe todas as coisas e larga para lá. Não. É você ter a certeza que Deus está conduzindo a situação que você está vivendo. E nós entendemos também nesse texto a confiar em Deus nas dificuldades e reconhecer que a nossa vida é breve e passageira. A gente está juntando patrimônio para quê? Nem vai aproveitar, nem sabe quem vai aproveitar, nem sabe se as pessoas vão aproveitar. Às vezes dá tanta guerra, tanta briga em família. A gente que trabalhou bastante tempo com inventário, a gente sabe disso. Nós temos experiência de sobra pela nossa idade, de quantos irmãos brigam entre irmãos por causa de herança. E aí, às vezes, a pessoa ficou sofrendo ali, juntando patrimônio, para querer guardar dinheiro. E aí, a vida é passageira, a vida passando. Gente, um dia desse eu fiz 15 anos, gente, olha só. Um dia desse. Não é? Já está nos 70, né? Já estamos indo para 70. Então, gente, passa rápido. Daqui a pouco é 80, 90, 100, se Deus permitir, né? Mas a gente não sabe que horas que Deus vai levar a gente. Então, Davi está falando dessa transitoriedade da vida, que a vida é passageira. Aí ele volta para o Senhor e busca consolo e orientação, reconhecendo a dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. É essa a segunda lição que eu aprendo.
Então, nós precisamos entender que a vida é muito curta para você perder tempo em ficar guardando angústia, ficar angustiado, você ficar levando tudo, engolindo sapo, engolindo tudo. Não, problema precisa ser resolvido. Problema não resolvido é angústia. Problema não resolvido é angústia. Precisa ser resolvido. E com Deus tudo tem solução. E para concluir, né, esse salmo no versículo 2, nos ensina que a angústia silenciosa é prejudicial à nossa saúde emocional. Precisamos nos abrir. Devemos buscar ajuda e compartilhar os nossos sentimentos com pessoas de confiança. Não é pessoas que você vai falar e vai jogar no ventilador. Não, com pessoas de confiança. Além de confiar em Deus em meio às dificuldades da vida. Sabe por quê? Quantas vezes eu já preguei aqui que Deus usa as pessoas para nos abençoar. Deus usa ímpio para nos abençoar. Então, nós precisamos, às vezes, compartilhar com as pessoas, além de confiar em Deus. Primeiro, confiar em Deus, depois confiar nas pessoas. Ele fala, olha, eu fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Eu fiquei quieta, eu não falei, eu não me posicionei, eu tinha que ter falado, eu não podia ter aceitado aquela situação, mas fiquei calado. Mas o meu sofrimento, a minha angústia, piorou ainda mais. Gente, eu quero orar por você nessa manhã. É isso que o salmista está falando. Eu fiquei quieto. Eu fui guardando tudo aqui dentro, fui guardando, não me posicionei. Aí o que aconteceu? A minha angústia piorou. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Queridos, nós vamos orar nesse momento e eu quero abençoar você e pedir que o Senhor te abençoe para as pessoas que estão na internet, que vão nos assistir. Não agora, porque nós estamos sem internet, mas está sendo gravado, depois o culto vai ser transmitido. Então, Deus te abençoe, viu? E eu te abençoo. Presta atenção nessa palavra, se posicione diante da situação que você está vivendo. Amém?